todos. Então, nesse Setembro Amarelo, onde fazemos uma campanha mais intensa, orientando sobre a verdade da vida, como prevenção ao suicídio, que a gente use mais e melhor esse instrumento chamado amor. Que o mar da vida não nos afogue, não nos distraia e que consigamos amar. E aí, todo o mar nos será dado como acréscimo. Então, neste sábado aí, já chegando ao finalzinho do mês de setembro, mas já estamos próximo, né? São 5 sábados desse mês. Esse mês bonito. E agora, com a chegada da primavera, mais pássaros, mais flores, mais alegrias, mais esperança. Hoje nós vamos continuar estudando o livro Jesus no Lar. Laura que vai trazer o tema para nós hoje, que é a exaltação da cortesia. Sobre a exaltação da cortesia. E temos algumas campanhas para serem feitas. Todos nós gostamos muito aqui do nosso jardim. Quem não conhece aqui fisicamente a nossa casa, nós temos um jardim, temos um pomar, temos uma horta, tem um minhocário. E as minhocas estão precisando de alimentos. Morreram várias minhocas por falta de alimento. Então, precisamos intensificar a doação de cascas de legumes, de frutas que não sejam cítricas e também de pó de café. Então, na nossa casa, vamos reservando, guardando assim na geladeira, os restos de legumes, as cascas e de frutas e também pó de café, para trazer aqui para alimentar as minhoquinhas do minhocário, para que a gente possa garantir aí a nossa horta e o nosso pomar. Então, vamos intensificar essa campanha. E também, quem está numa campanha permanente de divulgação do bem é a Rádio Rio de Janeiro. Agora tem um aplicativo, inclusive, para que a gente possa ter um acesso melhor, com mais facilidade. Então, na Rádio Rio de Janeiro, vem pedindo que cada um ouça, divulgue, se associe, cada vez mais. Tem um rádio de pilha, tem pela internet, tem no aplicativo. Então, vamos estar atentos aí para nós divulgarmos o bem. Divulgar a Rádio Rio de Janeiro é parte dessa divulgação do bem. Na nossa casa, nós também temos estudos permanentes. Todos os sábados, 9 horas, reunião pública, estudos da doutrina e aplicação de passes e água purificada. Terças-feiras, 19h30, também, reunião pública, aplicação de passes, estudos das obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser estudar mais a fundo, assim, mais juntinho, uma discussão em grupo, nós temos também aos sábados, por volta de 10h40, 10h45, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Temos também esse mesmo estudo às terças-feiras, às 19 horas, aberto ao público que queira estudar e conhecer a doutrina espírita. Às quintas-feiras, 19 horas, estudamos o livro dos Espíritos e 20 horas estudamos a mediunidade. Oportunidades não nos faltam de estudarmos e de convivermos nessa casa de amor. Para nossa a evangelização também acontece todos os sábados, junto aqui com a reunião paralela à reunião pública. Então, 9 horas também temos a evangelização infantil. Quando é primeiro e terceiro sábado, nós temos um convite a que os jovens venham para formarmos uma mocidade espírita. Já temos os coordenadores, já temos os dias, os horários, temos o espaço, não temos ainda os jovens. Então, quem desejar, primeiro e terceiro sábado, temos os jovens também, sendo convidados a estudar a doutrina. Vamos fazer a leitura da página de hoje, que está no livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, Franciscano Xavier, lição número 74. Quando há luz, o amor do Cristo nos constrange. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios 5,14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoria
errado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converse-lhe a alma no estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis alimentos. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro, até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontra. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Graças a Deus. Ó querido Jesus, aqui nos encontramos reunidos em seu nome para mais uma manhã de estudos do teu Evangelho de amor. Que a sua presença amiga possa ser por nós recebida em forma de bons fluidos, de bom ânimo, de vontade sincera de aprender e de viver as suas lições. Te pedimos, Senhor, o amparo para cada um de nós, para nossos irmãos da jornada, em especial, Senhor, aqueles que se encontram mais angustiados, aqueles que se encontram mais doídos, mais feridos, que o teu amor possa envolver-nos, levando-lhes o lenitivo necessário a esses momentos. Que nessa manhã, nosso irmão Lauro possa perceber as intuições do alto em favor das mensagens desse dia. Que bênçãos de paz, de luz, possam envolver-nos e espalhar-se por toda a terra. Que assim seja. Então, nós convidamos o Lauro para seguir os estudos de hoje. Bom dia a todos. Não tem ninguém triste aqui, né? Todo mundo alegre. Nós estamos iniciando o nosso estudo da manhã, agradecendo a presença de todos os companheiros. A discussão da manhã de hoje. Estamos na casa de Jesus, no Santo Espírito de Lugar de Caridade, 110 anos. Portanto, é um momento de agradecimento que estamos na casa do Senhor. E a paz que certamente nos envolverá na manhã de hoje, envolverá também outros companheiros, outros irmãos da caminhada do
superação de provas e estamos agradecendo porque estamos resgatando, né, pouco a pouco nossos débitos passado. A gente passa e vai errando, né? Erra mais que acerta. Por isso que a Dutra fala que a gente não precisa ter pressa. Somos imortais, então daqui a 500 anos, 5 milhões de anos, estamos aí, batalhando. Somos imortais. Quando passa aquela, sempre a nossa televisão, os imortais das cadeiras, então nós também somos imortais. Não estou no céu do livro Jesus no Lar, a mensagem de Jean Ilustra, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E começa com Jesus reunido com os irmãos, companheiros de jornada, os discípulos. Então diz, né, à frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o Mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. Nós somos candidatos. Então é por isso que o Divaldo, numa de suas palestras, ele, não lembro qual, mas numa dessas palestras, ele coloca que o mundo que atravessa esse momento de dificuldade, de aflições, dessa transformação, de regeneração, então ele coloca sempre quando, em 2050, por aí, os espíritos luminares, né, estarão de volta no planeta Terra. Francisco de Assis, Felipe Bartamufo e outros irmãos, né? E não são espíritos puros, mas são irmãos voltados para o bem. Então, vão chegar à Terra esses espíritos para ajudar nessa regeneração, nessa casa, nessa escola que nós desarrumamos. Como nós desarrumamos. Nós também para colaborar. Então, esses espíritos iluminados, né, que vão colaborar, então chegaram esses espíritos voltados para o bem, e a regeneração também não vai acontecer de um momento para outro, não? Vai ser sempre devagar, e sempre com a ajuda desses irmãos. Então, a nossa expectativa é que 2050 o Raquel está aqui de volta. Ele e a Jane, juntos. Não, olha outros planetas por aí, os teatros da prova, outros planetas aí. A gente queria que o outro melhor, mas acho que não vai dar, vamos continuar. Ainda que eu quero aí. Então, a afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não será encorajando a ociosidade mental? Então, eles estranharam essa colocação de Jesus, que os mansos herdariam a terra. Então, eles não entenderam que seriam os preguiçosos, os que não querem nada falando, né? E daqui a pouco Jesus vai consertar. Tá? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do testemunho? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Então, a casa de Pedro que reunia, essas reuniões aconteciam, o culto do Evangelho lá, era na casa de Pedro, que recebiam os irmãos sofredores, de toda a ordem. Né? Então, era essa casa que reunia. E Jesus se colocava sempre à disposição para
tirava dúvidas dos discípulos e procurava em Jesus, com sua calma, tranquilidade, sabedoria, inteligência, esclarecer aos irmãos necessitados. E todas as vezes que Jesus se reunia, ele convidava os amigos, os irmãos que estavam à sua volta, para as perguntas necessárias para o esclarecimento necessário. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam seus discípulos entre a indagação e a curiosidade. Os discípulos eram igual a nós, né? Atrás de informações seguras, porque sabiam que Jesus tinha uma informação serena e séria, né? Jesus, médico, governador, médico, irmão e amigo e governador do planeta desde aquela época. Né? Na cruz, Jesus já era governador espiritual. Jesus tinha condições de não passar por todas aquelas dificuldades, né, de pressão, de sofrimentos que ele passou. Né? Tem uma obra que fala que Jesus poderia ter convidado um exército de anjos para ajudar pela passagem pela cruz. E ele não passaria pela cruz. Então Jesus não funcionou. Toda a sua humildade, nem conhecimento, o sofrimento é necessário. A gente vê na escola de Jesus não tem privilegiados. Nem Jesus foi privilegiado, sabia da sua tarefa. Né? Sabia da sua passagem seria de sofrimento. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do Mestre, incluiu o passo. Então Judas foi o primeiro corajoso, né? Dos discípulos de Jesus, o único que não vivia da pesca era Judas, né? Judas era camelô daquela época, né? Vendedor de frutos e amigos, né? Judas era esse caminho, e Judas é que começa as perguntas, né? Como o livro não enxergar, eu passei tudo para o papel, para não escrever. Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Os discípulos, então, eles já estavam preocupados com os preguiçosos, ociosos, né? E naquela época já tinha, né? Continuam preguiçosos. E Jesus vai esclarecer que não é dessa maneira que é preciso sempre o bom ânimo, a disposição para a superação das dificuldades. Eu coloco sempre aqui, eu copiei Jesus, que já tinha falado de nada. Então, a questão do discípulo é sempre encaminhar para Jesus as perguntas para Jesus responder. E Jesus não respondeu de imediato. Jesus é assim, calmo, igual eu, tranquilo. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvida que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou:
Ele estava com medo, mas naquela criou coragem para perguntar. Se, mestre, se um malfeitor visitar a minha casa, não devo recordar os imperativos do acatamento recíproco e entregar-lhe, sem qualquer demonstração fraternal, aos seus virtuosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Então Pedro entendeu de outra maneira, porque do jeito que Jesus colocou, ele achou que ele não precisava reagir, não podia e não deveria reagir. Ele entendeu dessa maneira. E o Cristo sorriu, né? O Cristo sorrindo era sempre bonito, né? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo. Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio à preguiça, que se mascara de humildade, nem de covardia, que se veste de cordura, para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Então, Jesus já chama a atenção dos discípulos para o dever e o comportamento de cada um no planeta Terra e nos dias que se seguiam. As dificuldades acontecem sempre, então preciso sempre o cuidado, a coragem para superar. Exaltei na realidade cortesia de que somos credores uns dos outros. Somos credores uns dos outros. É recíproco, né? A gente ajuda e é ajudado. Mais hoje, mais amanhã. Eu tive uma palestra que esse dia estava ouvindo, e comentava, e essa dificuldade, todos nós enfrentamos, quando a separação dos seres amados, dos nossos amores, então eu colocava aqui, às vezes a pessoa coloca, né, e eu costumo, perdi minha filha, perdi meu cônjuge, perdeu, e coloca que ninguém tem ninguém. Em algum momento vamos nos encontrar. Alguém tem dúvida? Lembra, né? Eu já tenho uma pergunta da minha namorada, qualquer hora. Que era um pouquinho para demorar, ainda tem umas coisas no planeta Terra. A minha namorada, ela desencarnou em 2014. A gente estava do lado dela, e do meu lado. Então tem um momento muito importante, emocionante, quando ela falou, eu estou partindo. É muito importante. Exaltei na realidade a cortesia que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão, que os solicita sem saber que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico
igual. O sábio grupo, o bem e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade, nos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os sentimentos, que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito, é Senhor dos corações e se aperfeiçoa no mundo. Aí ele transbordaram do ânimo geral e de olhos fitos, agora nas águas imensas do grande lago. O Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da luz, pronunciando uma frase. Então, esse encontro de Jesus, que acontecia, e certamente continuará acontecendo, então Jesus, por bondade e com alegria, quando dá a explicação necessária ao entendimento dos discípulos, das pessoas cultas ou públicas que estão ao seu lado, procura de conhecimento, de refazer as suas necessidades morais, espirituais, e todos temos todas as dificuldades. Então, esse encontro desse irmão com Jesus é o encontro que a gente sempre gostaria de ter, esse encontro com Jesus, e a gente sabe, quando ele coloca o entendimento entre os irmãos, da caminhada, e a vivência do bem, do auxílio e do serviço sempre. Atravessando um momento de certa dificuldade, desse entendimento, quando a gente percebe o afastamento do companheiro do outro. Eu estava comentando com uma pessoa e falei, o atendimento está tão difícil, o comércio, onde você vai, há uma dificuldade muito grande de você ter que ser bem recebido. Porque o companheiro, o funcionário na recepção, ou ele está zangado, preocupado com tudo, porque o momento é difícil, ou então ele está de olho no celular e não dando atenção ao companheiro que chega para pedir uma informação ou uma orientação. Então, nesse momento, nós atravessamos o planeta, no momento de relembrar Jesus nas lições que ele traz, através do amigo dele, que traz a mensagem através do Chico Xavier. Então, é sempre importante, como a gente passa por essas lições, já vê que a gente precisa melhorar. Em alguns pontos a gente precisa observar melhor as orientações que Jesus informou a respeito do nosso entendimento com os nossos irmãos dessa caminhada. Porque hora é difícil, mas é preciso superar. A gente vê a questão do suicídio, parece tanto, um número exagerado, crianças, idosos. Então é preciso sempre estar através da prece, da ajuda do auxílio que a gente precisa para o nosso irmão, envolvendo sempre esse companheiro. E Jesus continua sendo nosso mestre, passando a lição a toda hora. Então, no momento de prece, de orações, de recolhimento, lembrando sempre dos nossos irmãos. Então, hoje
ele nem tem capa mais. Eu tinha 12 anos quando eu. Mas é um jeito de cabeceira, ele não está à venda, se alguém quiser, e nem tem lá. Né? Então, a gente, quando lê assim em casa, lições, a gente lembra daqui, né? Às vezes a pessoa não interessada, mas aqui não está, né? E esse livro tem, quando ele fala do bom ânimo, quando eu falo, eu li aqui. E aqui tem uma lição com o tipo de serviço sempre. Pode deixar eu ler ou está difícil? Está igual a rapaz de estado. Está chato? Então, o capítulo 21 do livro do Porto de Casa, a mensagem de Emmanuel. Todo mundo já sabe quem é Emmanuel, né? Então, ele diz assim, né? Toda vez que o desalento te assome no caminho, não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Ergue-te em espírito, recordando que detém a mais alta faculdade da vida. Esse Manuel é a faculdade de auxiliar. Ergue-te em espírito, recordando que detém a mais alta faculdade da vida, a faculdade de auxiliar. Empenhe-te no bem, ao bem, que possas fazer de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimento que talvez nem de longe sentiste na própria pele. O gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conhecem desprotegidos. Então, ela não fala que são deveres nossos, cada companheiro, cada irmão, no auxílio dos companheiros que atravessam dificuldades na vida dela. O bilhete confortador para algum daqueles companheiros em prova com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. Ainda tem bilhete hoje em dia? Agora é celular, né? Mensagem do celular. É do meu tempo, você já é. Aí, a visita mesmo rápida aos enfermos em solidão, para que a tua frase amistosa será um tesouro de remitir. Quem visita os enfermos aqui? Todos nós. Recomendação de Emmanuel. A visita mesmo rápida aos enfermos em solidão, para que a tua frase amistosa será um tesouro de remitir. A obra singela de entendimento e fraternidade no socorro ao lar de alguém. A bagatela de ação no auxílio aos irmãos que, por necessidade de segregação curativa, foram emparedados na cadeia ou no mundo. Eles necessitam da visita fraterna e amiga. Alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Olha o café. Alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Cuidar do jardim, do pomar. É a natureza. A gente observa no noticiário, né? O sistema não passou. Onde aconteceu o desmatamento,
há uns anos atrás. Depois, reflorestaram aquela área, plantaram as árvores e as nascentes brotaram. As nascentes voltaram com a árvore. Desmatamento é um crime contra a natureza e contra nós, né? Já lembro do meu desse, eu estou olhando, acompanhando. Jesus estava quando tem as árvores do aqui, a água da chuva, as árvores seguram. Quando não tem água, a água vai para o mar, se perde. Por isso, quanto prejudicial é esse desmatamento que acontece. Então, cuidar das árvores da nossa casa, cuidar do jardim. A horta também é sempre necessária. Não te permitas conviver com o desamor. Tudo que a gente lê fala nesse desamor, nesse desânimo. Não te permitas conviver com o desalento sobre qualquer forma de manifestação. Uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a lá no tempo de angústia, enquanto que um minuto de cooperação no amparo a outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para a mais alta destino. Milhares de oportunidades para a construção do bem que desafiam a cada passo. Milhares de oportunidades para a construção do bem que desafiam a cada passo. Todo momento, né? Todo mundo deve fazer. Né? Na via pública, onde estivermos, sempre algo a fazer isso do nosso governo. Arquitetura, esse é o primeiro, que domina. Arquitetura é uma estrela de potência muito mais elevada que a do Sol. O Sol que nos ilumina e, conquanto seja preciosa fonte de estudos, não consegue estender um pedaço de pão ao viajante cansado que esmorece de fome. Muito livre, mas não consegue, enquanto essas coisas estão em nossas mãos. É tudo que podemos fazer. Né? Socorro aos irmãos caídos, como falei, com fome, essas necessidades, essa cooperação sempre estão nas nossas mãos e ao nosso alcance de atender os nossos irmãos que caminham conosco. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos, desgostos, e mesmo à frente dos próprios erros, continua a trabalhar. E a gente trabalha, erra, mas como diz o irmão, continua trabalhando. O acerto virá daqui a pouco. Isso continua. Desanimar nunca. A gente cai e levanta. Cai e levanta. Porque a nossa caminhada, a nossa luta é necessária. Então, sempre nessa caminhada, buscando o melhor.
desânimo é praga que arrasa serviço. Sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida. Mas tempo, sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida. Mas tempo sem atividade criadora, tão somente, nos revela o estado perante as concessões divinas. Se não acreditas no poder do trabalho, observa a tarefa e realiza junto de outra que ficou por fazer. Faz uma tarefa e tem outra para ser feita. Então, observar. Né? Fizemos, trabalhamos, necessariamente, e não ficou para lá. Né? Às vezes até compromisso. Então, observar a diferença. Esse é um convite à realização sempre crescente. São os trabalhadores, como essa seara, com possibilidade de fazer, possibilidade toda hora de fazer sempre o bem, de fazer o melhor. Faz o bem nessa construção. E aí, primeiro, até contínuo. Somos espíritos de elevação em busca de novos degraus. Daqui a pouco nós vamos sair da terceira ordem e vamos voltar para a segunda. Primeiro nós demorar aí uns 500 milhões de anos, né? Para chegar lá, perto de Jesus, né? E próximo de Deus. A gente fala que a gente não tem pressa, mas essa é a necessidade do trabalho. A gente alcançar esse objetivo da juventude de espírito puro. Vamos ver lá. E agora, vamos encerrar. A gente estava lendo ontem, uma passagem no livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Não esteja no tema de hoje, mas é sempre bom. Né? A gente lê, estuda, traz para a gente e passa para os outros. Né? Então, essa questão da regeneração, falando agora há pouco, e vai acontecer, porque né, é a lei de Deus, essa renovação, essa casa que está desarrumada e propriamente terra, mas é sempre crescimento para o bem. Então, essa regeneração que já começa de maneira tímida, mas já se observa essa mudança, de pequenos passos já temos pontos que já podemos até agradecer. Então, no rumo do mundo de regeneração, que é do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é uma psicografia de Paulo Pereira Franco, e é a questão 792 do livro dos Espíritos. Então, Kardec pergunta: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Quem quer responder? Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? E a espiritualidade responde: porque os homens
ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. A guerra só acontece porque o homem quer isso. Vamos ver esses dois países que estão lidando, né? A gente observa no noticiário, né? Alguém vai ajudar o país tal, vai ajudar. A gente gostaria de saber, procuro entender de uma maneira, que ajuda seria essa? Seria um medicamento, alimentos, enfermeiro, médico? Não. Outras armas mais poderosas. Então, o Haroldo Dutra, na sua palestra de autonomia, ele falou que tem os mercados mais fortes no mundo. As armas, as drogas. Aí ele colocou assim, as armas para matar. E as drogas? Ele falou para matar também. E o entretenimento são os três que movimentam as finanças, né? O movimento, o PIB, né? Tudo que produz é as armas, as drogas e o entretenimento. Então, por isso, essa acontece. E essa mensagem trazida pelo nosso irmão é a necessidade da luta pelo bem. Né? Podemos fazer pouquinho que a gente possa fazer, ajuda sempre. Quando a gente levanta o irmão caído, não ajuda. Quando a gente retira o caminho, vidro, caído, o arame, estamos ajudando companheiros que poderiam tropeçar, se ferir, naquele estado. Então, essa caminhada é um caminho de auxílio, de ajuda, de nos entender sempre com o nosso irmão. As guerras que acontecem aqui distante. Aí a minha irmã tem 92 anos. Eu sou caçula, imagina. Aí ela fala, é tanta terremoto, maremoto, enchente, seca. Agora já está certo, é isso mesmo. Foi nós que provocamos isso aí. Agora vamos pegar a mão. E ela fica assim, não aconteciam essas coisas. Era menor, agora está cada vez maior e aparece muito mais. Então, essa questão de servir sempre, de ajudar, está nessa nossa caminhada, nesse momento. Os degraus estão à nossa frente, é preciso subir os degraus, essa é a evolução e dessa vida de servir sempre aos nossos irmãos. A dificuldade é para todos. Os irmãos vivendo agora, os que estão encarcerados, os que estão hospitalizados, procura, já visita, os irmãos que possam levantar. Então, a questão do suicídio que aconteceu agora, suicídio é desaconselhado porque nas rodas do silêncio, eu sou suicida, aí continua vivo, intercedendo as mesmas dificuldades. Agora só corpo. O corpo você pode trabalhar. Sem esse corpo físico maravilhoso, não pode fazer nada. Então a pessoa suicida para morrer. Não consegue morrer.
vai perceber as coisas de dificuldade, os filhos de dificuldade e um problema sério para ela no futuro. Estamos de volta a agradecendo a atenção de todos. Procuramos fazer o melhor que a gente faz, porque essa idade assim, pequena, adolescente, a gente é trabalho. Mas assim, eu sempre fazer o melhor, oferecer e passar essa informação. Muita paz. Então, nós agradecemos ao Lauro pelas reflexões que ele trouxe esta manhã. E fica aí sempre a dica dos livros, né, para voltar às lições. E a grande deixa, a grande recomendação é essa: manter o bom ânimo. E hoje, mais umas gotinhas aí desse bom ânimo para nós. Então, vamos agradecer a Deus, que é Pai, misericordioso e bom. A Jesus, o nosso mestre querido, nosso irmão maior, aos benfeitores desta casa, aos nossos guias e mentores que nos trouxeram até aqui, que nos auxiliaram a parar um pouquinho nesses instantes, para ouvir a boa palavra, as boas reflexões. Como somos auxiliados, Senhor, e como somos gratos todo auxílio que recebemos, envolvidos nessas vibrações de paz, de luz, que possamos nos sentir reconfortados, animados e auxiliados por esse plano maior. Que desta casa, deste ponto de luz, possam sair as emanações, as energias necessárias ao socorro, ao desfazimento, ao cuidado de cada um de nós que atravessa essa veste física necessita. Que nossos